Então, gente, boa noite, ou boa tarde ainda, quase noite, a todos e todas. Então, hoje nós convidamos a professora Mujane Portela, né, para ter uma participaçãozinha com a gente, para falar um pouco sobre Vygotsky, né, e aprendizagem, já que na tese dela, né, ela discute um pouco, né, essa questão, né, também na produção do e-book, né, que nós estamos fazendo, também deu um pouco a discussão, então já pedir autorização para que nós possamos também depois repassar, né, aquele textinho, como já está quase sendo publicado, então vai ficar bom para os meninos, porque aí eles vão ter acesso ao texto também, então ajuda a complementar também a discussão. Bom, então, boa noite, professora Mujane. Então, todos já conhecem, né, professora, eu acredito que todos, ou quase todos, porque também tem alunos do primeiro período, né, então, mas a grande maioria já conhece. Então, é com você a palavra, professora Mujane. Olá, gente, boa noite novamente. Primeiro, eu quero agradecer a Bachira pelo convite, dizer assim, que embora eu tenha feito a minha tese com base na discussão da teoria de Vygotsky, eu não sou doutora em Vygotsky, né? Porque é um autor que é muito complexo, é um autor, assim, que a gente precisa ler várias vezes para que a gente possa entender, e todas as vezes que a gente lê, a gente aprende sempre mais um pouquinho, né? Como a disciplina é de didática, e a Bachira me antecipou que vocês queriam conversar um pouquinho sobre a questão da teoria dele, o que é essa teoria de Vygotsky da aprendizagem, e como a gente pode pensar no ensino de geografia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que toda a discussão que eu fiz na minha tese, que eu vou tentar falar um pouquinho aqui, nesse breve período de tempo, foi com base no livro da Construção do Pensamento e da Linguagem, né, de Vygotsky. Só para vocês terem uma ideia, esse livro, ele tem 2 editoras aqui no Brasil que traduziram, né, esse material para a gente. Numa tradução, ele ficou em torno de 200 e poucas páginas, em torno disso, 300 páginas. E na outra tradução, que foi da editora Fontes Martins, o livro chega a quase 600 páginas. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como o mesmo escrito, quando traduzido, teve essa diferença, e uma diferença importantíssima. Então, por isso eu recomendo que quando vocês forem fazer a leitura do livro, procurem por esse, da Fontes Martins. E nesse livro, Vygotsky, ele conta que fez os seus estudos com base em alguns experimentos, né? Então, ele tem formação em psicologia, medicina, né? Também na área de filosofia, se não estou enganada. Depois eu confiro isso direitinho para vocês. E ele, enfim, ele não tem só uma formação, ele morreu muito jovem, mas deixou muita coisa escrita, e, inclusive, muitos companheiros de trabalho, né? Tem até um livro que eu posso passar depois para vocês, de alguns artigos desses companheiros de trabalho, que sempre enaltece a genialidade de Vygotsky, né? É um livro que eu tenho ele em PDF. Enfim, dito isso, Vygotsky, ele fez os seus experimentos com crianças e jovens com vários tipos de deficiência, né? Cegos, surdos, problemas mentais, vários tipos de experiências para poder saber como essas crianças e esses jovens aprendiam. Então, o grande desafio dele era saber como acontecia a aprendizagem, porque ele descobrindo como acontecia a aprendizagem, consequentemente, ele poderia ajudar, né, nesse processo de construção do pensamento. E ele fala no livro da construção do pensamento, ele refuta as ideias de Piaget. Então, basicamente, assim, ele critica toda a obra de Piaget. Mas não é aquela crítica só de apontar no que Piaget poderia ter feito diferente ou colocado, se posicionado diferente.
mas é aquela crítica que embasa a própria discussão teórica de Vygotsky. Então, ele conseguiu avançar em alguns aspectos porque ele fez essa crítica a Piaget, né? E uma das principais críticas que Vygotsky fez a Piaget é porque, para Piaget, o desenvolvimento ele está muito ligado ao processo de aprendizagem, ou seja, à medida que a criança vai crescendo, ela tem mais condições de aprender certos conteúdos, certas coisas, né? Já Vygotsky, ele acha que, independentemente do desenvolvimento e da condição física da pessoa, todos podem aprender a qualquer tempo. Então, essa é uma contribuição importante. E ele comprovou isso através dos experimentos, porque ele conseguiu perceber que o cego aprende, que o surdo aprende, que a pessoa mesmo a pessoa com problemas mentais, em alguns casos, consegue aprender, né? Claro que tem casos mais graves que não dá. Algumas limitações do tipo de construção social mesmo, né? Enfim, diante de vários obstáculos, Vygotsky chegou a essa conclusão que é possível aprender. E aí, para que ele, com esses estudos, né, ele chegou a algumas conclusões acerca da aprendizagem, como ocorre a aprendizagem. E essa é uma questão, assim, muito interessante para nós que somos professores e professores de geografia. Nessa medida, uma forma que a gente pode, pelo menos assim, introdutoriamente, entender a concepção de Vygotsky a respeito de como ocorre a aprendizagem, é pensar em como ele trata os conhecimentos cotidianos ou espontâneos, como ele chama no livro. Cotidiano já é a professora Lana que chama, ele chama espontâneo, e os conhecimentos científicos. Então, para ele, esses dois conhecimentos são importantes e um não anula o outro. Eles são como vias de mão dupla, né? Um precisa do outro. Inclusive, para Vygotsky, é com conhecimento cotidiano, espontâneo, que a gente consegue avançar e internalizar um conhecimento científico. Eu vou tentar ser clara através de um exemplo. A maioria de nós aqui do Piauí temos uma origem do campo, né? Nossos pais, ou nós mesmos, viemos de cidades pequenas ou da área rural. E geralmente nas cidades do interior, e até mesmo aqui em Teresina, quando está no período de chuva, o que é que as pessoas costumam dizer? Nós estamos no... Quem arrisca falar? Eu quero ver, eu estou falando, né? Saber se eu não estou falando sozinha. Inverno. No inverno, né, Lucas? Mas quando a gente estuda, que a gente vai para a escola, que o professor informa direitinho, ele explica que nós não estamos no inverno aqui em Teresina quando chove. Nós estamos, na verdade, no período chuvoso, que corresponde ao solstício de verão. Aí a gente precisa entender o que é solstício, o que é equinócio, o movimento da Terra, para compreender que nós não estamos no período chuvoso, inverno, não é isso? Mas por que as pessoas, de um modo geral, em Teresina, no Piauí, de modo geral, atribuem a chuva ao inverno? Quem se arrisca a dizer? Por que fazem essa atribuição? Professora Lucas, Oi, Lucas. eu acredito que seja porque as literaturas sempre correlacionam o inverno com a chuva com o inverno, na verdade. Eu acredito Certo. que as pessoas internalizaram isso. Qual literatura? As literaturas de uma forma geral, o cinema também, os desenhos. Certo. E, sobretudo, lá no ensino fundamental, no tempo que eu estudava, tinha a figura, não sei como é hoje, né? Mas tinha a figura da menininha toda cheia de casaco e embaixo tinha a legenda, inverno. E outro menininho todo de sunga com guarda-sol, né? E embaixo a legenda, verão. Então, desde criança, nós, na própria escola, associamos a chuva, o frio, ao inverno. E o verão ao calor e à praia.
né? Essa situação, ela acontece por vários fatores, né? Dentre eles, o fato de que a maioria dos livros didáticos são redigidos na região centro-sul do país. E para eles realmente coincide inverno frio, verão, calor, não é isso? E as chuvas, eles falam muito bem, chuvas de verão. Mas a nossa realidade é diferente. Então, aí, o que acontece? Nós temos, nesse exemplo, como entender o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. Do ponto de vista do conhecimento cotidiano, eu sei que quando chove, né, eu atribuo a chuva ao inverno, geralmente, né, de modo geral. Mas eu sei que no conhecimento científico, isso não está correto. Então, eu não vou falar quando está chovendo, ou inverno bom. Não, eu vou falar ou período chuvoso bom, né? Alguma coisa do tipo, uma frase melhor. Mas eu só aprendi isso depois que eu tive acesso à mediação didática. Eu precisei da figura do professor ou da professora, que me orientou a fazer leituras, a estudar, a pesquisar, né? E com essa mediação, eu descobri que cientificamente não pode se atribuir toda chuva a inverno. Quando eu descubro isso, que eu estudei, que eu tive a orientação do professor, que eu li, que eu consigo expressar o que eu sinto, eu internalizei, eu aprendi. E dificilmente eu vou esquecer. E agora, esse conhecimento cotidiano que eu tinha, que me ajudou a associar um pouco, pelo menos, a situação climática, que existe um clima, que existe uma mudança de tempo, e agora ele não é mais cotidiano, ele é científico, ele foi internalizado. Eu vou tentar aqui citar um outro exemplo, para ver se a gente consegue entender melhor. Na minha tese, eu fiz uma atividade com os alunos aqui da UFP, vários cursos, né? Acho que foram 6 ou foram 7. Gente, minha memória está horrível. Mas foi curso de Direito, Pedagogia, Matemática, Engenharia Elétrica, Educação Física, se eu lembrar de outro, Matemática, não sei se eu já falei, né? Então, esses cursos, eu apliquei foram 3 instrumentos, né? Eu apliquei um questionário bem mais amplo, com mais gente, depois eu apliquei uma atividade e depois um grupo de discussão. E na atividade, eu pedi que eles vissem algumas fotos e me dissessem o que eles sabiam daquelas fotos. Uma delas foi sobre os aguapés, né, na região ali do Rio Puti, e a Ponte Estaiada. E eu perguntei o que eles achavam que estava acontecendo ali, né? Qual era a explicação daquele fenômeno, daquela foto. E o impressionante é que poucos jovens universitários, embora a maioria morasse em Teresina, não sabiam atribuir o conceito científico, que é eutrofização, que é um conceito que deveria ser trabalhado lá na educação básica, no ensino médio, mas não sabia o que era. Então, muitos disseram, é a poluição do rio que causa isso, né? Mas não definiram um conceito. São os aguapés, enfim, colocavam coisas cotidianas, o que demonstrou, né, na escrita das respostas, a falta do conhecimento científico. Quando a gente vai trabalhar nessa questão do conhecimento cotidiano e do conhecimento científico, a gente consegue avaliar se houve ou não a aprendizagem. Aí é que está a importância, que essa foi uma das principais contribuições de Vygotsky. E para ele, a linguagem escrita é a forma mais elaborada que uma pessoa pode demonstrar que aprendeu alguma coisa. Nas palavras dele, a pessoa fica em contato com o papel em branco. É só ela e o papel. E ali ela tem que expressar o que ela aprendeu, a ponto de o leitor entender o que ela escreveu. Né? Por isso que quando a gente escreve, a gente não escreve para si, a gente escreve para pessoas que a gente às vezes nem conhece.
E aí, o professor que ensinou, que mediou, ele tem a condição de avaliar se houve ou não houve a aprendizagem pela escrita da pessoa, né? Então, segundo Vygotsky, a escrita, ela é uma forma mais elaborada de saber se houve ou não a aprendizagem. Para ele também, a linguagem falada demonstra se você teve ou não aprendizagem. Por isso que eu fiz também na minha tese o grupo de discussão. Então, no grupo de discussão, eu fazia perguntas que eram as mesmas da atividade que eles, inclusive, já haviam respondido, só que num outro momento, e eles expressavam, né, o que eles sabiam. Só que para Vygotsky, a linguagem falada, ela é menos preocupada, é uma linguagem mais espontânea, é uma linguagem que você vai falando, às vezes, sem pensar. Mas quando você aprende, você consegue sistematizar uma fala. Você consegue colocar o que pode vir primeiro, o que pode vir depois, dar uma sequência lógica para a sua fala. Por exemplo, qual a sequência lógica que um bebê, né, quando está aprendendo a falar, consegue ter numa frase? Pouquinha, né? Às vezes ele quer pedir água para a mãe, ele aponta para a geladeira, ou aponta para o filtro, ou aponta para o copo, ou então ele fala algumas poucas sílabas, e a mãe, né, já entende e dá a água, porque ele não tem desenvolvimento suficiente para elaborar uma frase, para falar adequadamente. Embora ele já tenha aprendido onde tem a água, que precisa beber água, né, e a quem pedir a água. Não sei se vocês estão me compreendendo, né? Então, ele já internalizou o que é a água, a importância da água, como se pede. Mas ele ainda não consegue verbalizar e nem escrever. É por isso que quando você é professor da educação infantil, você tem que saber o que esperar dos alunos, né? Até onde eles podem ir, até onde eles podem avançar. Mas não impede você de ensinar vários conteúdos. Então, por exemplo, o professor de geografia, ele não dá aula na educação infantil, geralmente ele dá aula no primeiro ano do ensino fundamental em diante, e olhe lá, né? Que as séries iniciais do ensino fundamental ficam geralmente para os pedagogos. Alguma escola que acolá coloca já o professor específico de geografia. E aí, naquele caso, o professor pode já ensinando algumas coisas, mesmo que o desenvolvimento emocional, psicomotor, não esteja à altura de um dado conteúdo, mas o professor já pode introduzir, né? E o aluno vai aos poucos internalizando. E quando chegar em séries seguintes, ele vai melhorando aquela aprendizagem, vai maturando aquela aprendizagem. Outra coisa também que Vygotsky, que eu achei muito interessante na leitura do livro, é que às vezes a pessoa fala assim, ah, você esqueceu, então você não aprendeu. Para Vygotsky não é assim. Você aprendeu, está guardado lá na sua memória, né? E em algum momento você reativa a memória. Então, às vezes, quantas vezes não acontece de você estar lendo um texto e você pensa, ah, isso aqui eu já li em algum lugar, isso aqui eu já tenho uma noção, já tenho uma ideia, ouvi falar isso em algum lugar. Então, isso para Vygotsky é uma reativação da memória. Eu não sei o que vocês estão escrevendo aqui no chat, deixa eu ver se é alguma coisa do que eu estou falando. Gente, até agora está dando para entender, assim, mais ou menos, o que eu estou falando, da aprendizagem. Se vocês estiverem, assim, com alguma dúvida, pode, eu acho até bom, sabe, perguntar. Então, sobre a questão da aprendizagem, do conhecimento científico e do conhecimento cotidiano, eu recomendo também que vocês leiam as pesquisas e o trabalho da professora Lana, né, porque ela trabalha com mais profundidade o Vygotsky. E é por isso que ela defende a inserção dos conhecimentos cotidianos na escola. Porque, por exemplo, se eu chego na escola como professora e acho que meu aluno não sabe de nada, o que é que vai acontecer? Eu vou lá para o quadro, falo, não pergunto, não problematizo,
não quero saber o que ele tem de conhecimento prévio, e acaba o meu horário, vou embora. O que é que eu fiz? Eu simplesmente me cansei, né, porque você falar horas e horas, manhãs, tardes e noites é cansativo. Não tenho condições de avaliar se os meus alunos aprenderam, porque eu não questionei, porque eu não perguntei, porque eu não ouvi, né? E, de repente, aquele conhecimento cotidiano que o aluno sabe, ele é de suma importância. Nesse livro que a Bachira comentou, que nós estamos aí trabalhando para terminar, né, Bachira, mas cada vez que a gente olha parece uma coisa, ele traz justamente alguns aspectos da cidade de Teresina, do cotidiano da cidade de Teresina, né? E como esse conhecimento cotidiano, o professor pode aproveitar-se dele e inserir análises geográficas em escalas diferentes. Eu vou dar só um exemplo. Lá, Bachira escreveu um capítulo sobre mineração. Muitos dos nossos alunos, inclusive vocês, moram próximos de áreas que têm extração de areia, extração de maçará, extração de argila, extração de água, né? Muitos de nós. E, às vezes, a gente vê aquilo ali cotidianamente, mas não consegue desenvolver um olhar geográfico, porque o professor, às vezes, não faz a mediação correta. Então, que tal fazer o seguinte exercício? Perguntar na sala de aula, quem mora próximo de uma área de mineração? Escutar os alunos, ver o que eles têm, ouvir o que eles têm a dizer, do que eles sabem. A partir dali, estabelecer comparações, né? Por exemplo, não é só em Teresina que existe área de extração de minérios, há outros lugares no Brasil, no mundo. Como é que eles acontecem? Quais são os impactos dessa extração, do ponto de vista econômico, social, mineral, ambiental, aliás, né? Como o professor pode estabelecer essas conexões? Então, o aluno que entender a consequência da distribuição econômica mundial, da globalização, por exemplo, através da extração de maçará, que acontece próximo da casa dele, dificilmente ele vai esquecer desse conteúdo. Porque todas as vezes que ele vê a extração de maçará, ele vai lembrar do que o professor trabalhou em sala de aula. Então, o cotidiano, né, ele é importantíssimo, que o Vygotsky chama de conhecimento espontâneo, para a aprendizagem de conhecimentos científicos. Uma outra coisa também que eu acho importante, né, nos estudos de Vygotsky, que traz para a gente, a respeito dessa importância da mediação, né, do professor. É importante demais que o professor tenha essa consciência do que ele está ensinando, do que ele está lendo, né, do que ele aprendeu na formação inicial, porque quando ele chega na sala de aula, cada turma, cada aula vai ser diferente. Não adianta a pessoa achar, eu vou fazer um planejamento de uma aula para o 5º ano do ensino fundamental, eu tenho 5 turmas de 5º ano, todas as aulas vão ser iguais. Não adianta ele pensar assim, que isso não é verdade. Quem é professor, como a Sara, né, não sei se aqui no grupo tem mais alguém que já está em sala de aula, sabe como é. Cada aula tem a sua dinâmica, cada momento tem o seu aprendizado. Gente, como o tempinho já está acabando, né, foi rápido, eu queria saber, assim, de perguntas, porque aí, com as perguntas, a gente pode ampliar algumas considerações. Quem quer ser o primeiro aí a ser voluntário? Tem alguém, gente, que quer fazer alguma pergunta, professora Mugiane? Estão tímidos hoje. Acho que eles não aprenderam nada, Bachira. Acho que eles não internalizaram nada. Tem que marcar outro dia. Mas assim, gente, ficou mais ou menos claro qual a importância, o que é o conhecimento cotidiano, né? É por isso que, só para lembrei agora, só para frisar,
Muita gente já falou da teoria socioconstrutivista, né? E atribuem a Vygotsky. É assim, há estudos que dizem assim, Vygotsky não criou essa teoria, ele deu orientações, né, indícios de que tudo que a gente aprende é coletivo, é socialmente construído, por isso que é importante o conhecimento espontâneo. Tem coisas que apenas um teresinense vai saber, porque a nossa sociedade, ela tem uma forma de pensar, uma forma de se comportar, uma forma Não, de cabo agir. aqui. Agora, com o mundo globalizado, tudo isso vai perdendo um pouco, né? Porque hoje a gente não fica mais restrito ao nosso lugar. Então, nós somos cercados de muita informação, de muita coisa, de palavras estrangeiras que vão se inserindo em nosso vocabulário, que acabam sendo conceitos que a gente vai internalizando, que ficam tão cotidianos que a gente nem estranha mais. Então, um exemplo bem recente, ninguém sabia do Google Meet. Hoje ele já está tão cotidiano que a gente já se acha expert, né? Já sabe fazer o link, já sabe enviar, já sabe dar uma aula, né? Então, são coisas que Professora, a gente vai adquirindo. Oi, José. só adicionar uma informação, observação da verdade. O termo Massará é um termo local que só a gente sabe o que é. Em outros locais não tem essa nomenclatura, né? A Bastira é É um doutora exemplo. em Massará. Exatamente. Então, é verdade, é uma coisa bem lembrada, né? Outras coisas, por exemplo, BR-Obró, que é uma maneira carinhosa da gente se referir ao calor, né? Não sei se dá para a gente ter carinho com calor, mas a gente se refere ao calor assim. Então, são conhecimentos cotidianos nossos, que são construídos aqui, e que o professor pode se aproveitar deles, né, para viabilizar a aprendizagem de conhecimentos científicos. E o conhecimento científico é produzido aonde? Na universidade, na escola também, porque na escola se faz pesquisa. Então, o que é o conhecimento científico? É aquele que foi testado e que foi aceito por uma equipe de estudiosos, né? Às vezes a gente submete a uma banca de mestrado, uma banca de doutorado, às vezes até mesmo a própria, só em você publicar e colocar para a sociedade ver, e a sociedade atestar o que você escreve também, né, dá um know-how para o seu trabalho. Mas o científico geralmente é construído dentro desses parâmetros, né, da universidade, da academia científica. Então, por exemplo, para a gente chegar a um conceito de relevo, quantas pessoas não estudaram? Quantas pessoas não pesquisaram? Quantos anos, décadas se levou para chegar hoje numa frase, numa definição? Quantas escolas da geografia não estudaram e definiram, né? Mas aí ele chega na escola só como uma frase. E não adianta pedir para o aluno decorar. A gente tem que ajudá-lo a entender que o relevo está no cotidiano deles. Por exemplo, antes de ensinar o conteúdo de relevo, que tal perguntar como é a sua rua? Né? Ela é uma rua plana? Ela é uma rua que tem um morro? Como é o seu caminho para chegar na escola? Você passa pelo rio? Enfim, são paisagens, né, que a geografia estuda muito bem e que podem ajudar o aluno a entender o que é relevo, os tipos de vegetação, a condição socioeconômica da nossa cidade, a distribuição no espaço e várias outras coisas. Mais alguém? Mas alguém, gente, gostaria de perguntar? Acho que no chat não tem. Eles só dizem que deu para entender, ficou claro. Gostei da quintura, viu? Amo esse nome. Acho que é o nome que melhor define, né? Nosso calor. Então, Jane, eu sei que você tem já outra agenda, então gostaria de agradecer, né, pela sua participação, por essa discussão, para ajudar, né, a construir esses conhecimentos que a disciplina está trazendo para eles, para ajudar a entender a importância,
né, do uso dos recursos didáticos, sejam eles convencionais ou não convencionais. Então, essa discussão ela ajuda a mostrar que existem várias teorias, né, da aprendizagem, do conhecimento, que, associando ao uso correto dos recursos, né, então a aprendizagem ela pode ser significativa, né, como as discussões de Zabala, né, e principalmente do Ausberg estabelecem. Então, e assim, Bastida, só para reforçar, os recursos didáticos, né, que a Josélia chama de não convencionais, e também os convencionais, né, livro, quadro, eles são muito importantes para a aprendizagem. Porque imagina só, nós vivemos um sistema escolar que ainda é semelhante ao do século XIX, que é aquele que fica um monte de carteiras numa sala, um quadro e um professor. Então, imagina você ter a concentração de crianças, né, uma manhã inteira ou uma tarde inteira, com aqueles mesmos recursos. É difícil para o professor, imagina para o estudante, né? Então, por isso que, quando a gente fala em usar outros recursos, é justamente para ajudar na concentração e melhorar a aprendizagem. E a criança, especialmente, ela valoriza muito o lúdico. Até os adolescentes também, né? Desde que o lúdico não seja muito infantil, né? Porque adolescente é cheio de coisa. Mas o recurso didático, criativo, ele possibilita bastante. Inclusive, Vygotsky usou, né? Alguns jogos, alguns recursos, para saber que nível estava a aprendizagem das crianças. Pronto, agora eu acabei. Então, obrigada, Mundiane. Boa noite. Nada, boa noite para todos. Pela colaboração. Então, sinta à vontade para sair da sala. Tchau, a Sara ali. Tá, gostei do tchauzinho ali. Aí, qualquer coisa a gente se fala, viu? Eu também estou à disposição, assim, mais ou menos. Mas assim, pode mandar, na hora que eu puder, eu respondo. Aí eu vou te mandar o livro, Bastira, desses artigos dos coleguinhas lá do Vygotsky. Bom? Gente, boa noite. Tchau.